Fala pessoal, tudo bom? Nessa aula a gente vai dar continuidade ao nosso projeto Python aqui, fazendo o sistema de deleção e de inserção do nosso usuário, tá? Então bora lá. Pessoal, a gente vai usar uma estrutura de dados para salvar as informações do nosso usuário, tá? Em Python, eu vou até aproveitar aqui embaixo. Em Python, a gente tem listas. A gente tem dicionários, a gente tem tuplas e a gente tem sets, tá? Uma lista ela é formada por um conjunto de chave, um conjunto de colchete, gente, tá? E dicionários, aí sim, é um conjunto de chaves. Tuplas são parênteses e sets, eles podem ser representados por um conjunto de chaves, né? Ou ele pode ser invocado, né? Então você chama a função set, passando o parâmetro que você quer passar para ele. Qual a diferença? O set ele não aceita valor duplicado, enquanto os outros aqui eles permitem, né? As tuplas elas são imutáveis, ou seja, uma vez que você adicionou um valor, você não consegue remover ele dali, porém eles são mais rápidos de percorrer. Os dicionários são coleções de chave-valor, então eu tenho um key e um valor, então para mim acessar o valor dessa chave eu tenho que saber o nome dela, e aí eu acesso. E as listas são uma pilha, né, de informações ali. No caso do Python ela pode ser de tipos diferentes ou tipos iguais, onde você pode escolher o primeiro que saiu, ou o primeiro que entrou, ou o primeiro que saiu, o último que entrou, ou o primeiro que vai sair, enfim. Mas é uma lista em sequência de itens ou de elementos que você coloca nela, tá? Então, vou criar aqui uma lista 1 e vou falar que ela é 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, eu vou dar um print nessa lista 1 aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um novo arquivo aqui, estrutura.py, e vou tirar esse código para cá. Beleza, eu vou rodar ele e vocês vão ver que está aqui a lista 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quiser adicionar um novo item à minha lista, eu posso fazer lista 1.append e falar que ele vai receber o 7. E eu vou printar de novo, print lista 1. Tá lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu quiser remover, deixa eu colocar aqui lista 1.remove, e aí ele quer o valor que eu vou remover o 2. E eu vou dar um print lista 1. Então ele removeu o 2, tá? Então eu vou ler lista 1.pop e dar um print na lista 1. Ele vai remover o último elemento da minha lista. Eu acredito que esse pop ele tá no JavaScript. Eu não tenho tanta certeza assim, porque faz um tempo que eu não uso JavaScript. Mas eu acredito que sim, e o pop ele faz a mesma coisa, né? Ele remove o último item da minha lista, tá? Bom, eu tenho o index, então eu quero saber o index do valor. Deixa eu ver quais itens sobraram. Se
se eu rodar, o índice do 4 é 2. Vamos ver se é verdade. Eu vou dar um print, lista 1. Como é uma lista, para me acessar, eu coloco parênteses e vou botar o número 2. Vamos ver o que aparece. Olha lá, 4. Então tá certinho. Então, essa aqui é a lista, tá, gente? O dicionário, então vou colocar dict underline 1, vai receber um dicionário. E o dicionário ele é um conjunto de chave e valor, né? Então eu vou colocar aqui 1, 2 pontos, 1,2, 2 pontos, 2. Eu vou só até o 3, tá? 3, 2 pontos, 3. Então, para mim fazer o acesso ao dicionário, eu vou colocar aqui print dict 1, passando aqui o meu valor, que é 1. Então, ele vai printar para mim 1. Se eu colocar 2, ele vai printar 2. Então, é uma estrutura de chave e valor. Eu tenho uma chave que representa um certo valor dentro do meu dicionário, dentro do meu conjunto. Isso aqui pode parecer um pouco objeto dentro do JavaScript, mas no Python é um dicionário e a gente utiliza muito ele às vezes para converter para JSON, já que é uma estrutura bem semelhante, certo? Então se eu fazer dict1.pop, você sabe que ele vai remover o nosso último valor, né? Então se eu fazer print aqui, e rodar, ponto pop, um argumento. Deixa eu ver qual é o tipo de argumento que ele pede. Uma key string. Tá. Ele pede uma key, então vamos remover a key. Na verdade, eu não vou printar isso aqui. Eu vou printar só o dict. Pronto, então o pop, pessoal, passando a minha chave, ele remove ela, tá? Ah, Léo, eu quero adicionar a chave de novo. Como é que eu faço? Para adicionar uma chave dentro do dicionário, a gente faz dict1. Eu vou passar de novo o valor 1, recebe 1. E assim eu crio uma nova chave para ele. Então, print dict1. E ele volta lá no final. Beleza? E para buscar é a mesma coisa, não tem diferença. Eu posso colocar aqui o valor 1. Tá aqui, ó, funcionando bonitinho. Ok? As tuplas, pessoal. Tá aqui, tupla 1, que vai receber uma sequência de valores, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou dar um print na minha tupla 1, a gente vê. Deixa eu limpar aqui a saída. E tá aqui a minha tupla. Só que, gente, se eu fazer ponto, eu só tenho count, index e real. Se eu fazer count aqui, peraí. Tupla take exato elemento 0 ponto index do 2. Vocês vão ver, pessoal, que se eu colocar index do valor 2, ele está falando que é 1. E faz sentido. 0, 1. O 2 é o index 1. Então, pessoal, a gente pode saber a posição do meu valor na minha tupla, né? O count. Lembrei. O count, pessoal, é assim. Eu vou botar um 5 aqui. E eu vou colocar count. 5. Ele conta ele conta o número de elementos da minha tupla que estão dentro da minha tupla. Então tem 2. Se eu tirar aqui, vai ter só um 5 lá dentro, né? Então se eu botar 7, que não existe, ele vai me dar um erro. Vai dar 0. Tá.
Mas assim, o count ele conta o número de elementos dentro da minha tupla. É basicamente isso que ele faz. Porque eu não consigo remover, eu não consigo inserir uma tupla, pessoal, é uma immutable list, né, que a gente fala em Kotlin. Immutable list. Isso significa? Significa que é um valor, pessoal, que ele não é alterado, tá? É como se fosse uma constante. Ela, uma vez criada, ela não é alterada. Então, a forma de você fazer inserção numa tupla é você pegar essa tupla e pegar os valores dessa tupla e inserir numa nova. Né? Mas fica meio ruim isso. Porque uma vez que você inserir um valor nela, automaticamente ela vai, como eu vou dizer, ela vai virar um valor imutável. Então, se eu inserir o valor 1 na tupla, ela vira imutável. Então tem formas aí de fazer essa inserção, né? Mas não vem ao caso agora, mas se eu vir aqui, tupla 1, ponto, você pode ver que não tem a opção de remover. Então não tem como remover. Mas tem como eu tupla x em tupla 1, print x. Mas tem como eu contar ela, né? E assim eu posso pegar esses valores e modificar eles. Claro, não vai se refletir na minha tupla, mas eu posso fazer alguma coisa com eles, eu posso inserir numa lista ou coisa do tipo. Mas as tuplas elas são imutáveis, tá, gente? E o set, por fim, então set 1, que vai ser um set 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Para mim acessar o set, print set 1, posso fazer set objeto, não sei. Então, pessoal, tá. O set, ele não tem um jeito de acessar os valores dele, assim, desse jeito. Aí, você pode estar perguntando, pô, se ele não tem, e aí, como é que eu faço? Tem um jeito, que é eu transformar o set em lista e acessar, né? Então, colocar aqui um print list, chamar o set 1, e eu passo o 0. E aí eu acesso o valor 1, né? Porque toda a lista começa 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é um jeito de acessar o valor do meu set. Se eu vir aqui e colocar, por exemplo, o valor 0, 1, 2, 3, vou botar o 3. Aparece aqui para mim ler. Vou dar. Ela apareceu 4. Então, esse é um jeito de acessar o valor set. Um outro jeito de acessar é fazer for i em set1, dar um print no meu i. E aí ele vai mostrar aqui todos os valores do meu set, né? Vai fazer uma iteração no meu set. Se eu quiser adicionar um valor no meu set, posso fazer set1.add e eu coloco, sei lá, 7 aqui. Vou colocar outro, 8 também, .add 8 e vou printar a minha tela. Set1. Beleza, então tá aqui, ó, 7, 8, tá? Aí escolher set1, ponto, remove, eu quero que remove o valor 3, e eu vou dar um print no meu set1. Vamos ver? Olha lá, ele removeu o valor 3.
Então, esse é o set, pessoal. E, assim, ele é ele é bem utilizado por permitir a criação de listas, né? Listas entre aspas aí. Mesmo que imutável, ele permite adicionar valores, né? Imutável assim, eu não consigo pegar no get, né? Pegar o valor get. Mas ele, sim, ele é imutável, eu consigo fazer inserção de valores, eu consigo fazer a visualização de todos os valores, né? Mas eu não consigo pegar um valor único. Esse é o único problema do set. Tá? Agora vamos voltar lá para o nosso código e, pessoal, a gente vai usar a lista. A gente não vai usar dicionários, tuplas e nem sets, só lista. Então vamos voltar aqui para o nosso código, está ficando bem grandinho. Eu vou deletar essa estrutura aqui, tá. Eu vou criar aqui um usuário que vai ser a minha classe. Então eu vou criar uma nova pasta chamada de model. Ou vou renomear entity. Beleza. O meu usuário aqui, então, o meu usuário pessoal, ele vai ser construído aqui e ele vai ser uma classe. Tá? Uma classe é como se fosse uma planta de uma casa. Ela não foi construída, ela não foi instanciada, não virou um objeto, né? Um objeto concreto. Ela só é o modelo da minha casa, né? E o que vai ter esse modelo? Então vamos lá. Vai ter aqui uma classe, vou chamar de user, tá? Aqui embaixo eu vou colocar def, mais ou menos init, e até self, nome, eu vou apagar esse nome daqui, e eu vou querer que esse construtor, isso aqui é um construtor, ou seja, ele pode estar vazio ou ele pode ter atributos obrigatórios no momento que ele for criado, né? Que o usuário for criado. Eu quero que o usuário tenha nome, tenha e-mail, tenha telefone, nome, e-mail, telefone, acho que só. Então, self.nome vai ser meu nome. Self.e-mail vai ser meu e-mail. E self.telefone vai ser telefone. Beleza. Tá? Eu vou só fazer algumas coisas aqui. Get nome. Pensando que é Java, gente. Get nome. Eu vou retornar o self. Vou vir aqui self. Ponto. Nome. Get telefone. Meu self. Self.get self.telefone get email vai ser self.email. Beleza, vamos testar isso aqui. Eu vou só vou fazer uma instanciação aqui. Usuário recebe user, passando para ele aqui nome, vou colocar Gabriel, e-mail, gabriel@gmail.com, telefone. Beleza, print usuário.
trouxe esse hash meu louco. O que é isso, pessoal? Isso aqui é um endereço de memória, tá? Então, eu tenho que fazer ponto, só que aparece e-mail, nome, telefone. Eu quero get e-mail, é uma função. E tá aqui, gabriel.gmail, tá? Bom, pessoal, agora o que a gente vai fazer? Só me passar aqui. A gente vai... eu não sei se vocês perceberam, mas olha só. Se eu vir aqui usuário e acessar as minhas funções variáveis, vocês vão perceber que eu tenho acesso a qualquer uma delas. Então, eu tenho acesso ao e-mail, ao meu telefone e geralmente a gente faz esse capsulamento aqui, ó, para que esses atributos aqui não fiquem expostos, tá? Isso a gente faz em Java, em C Sharp, no que for. Então, se eu vir aqui e colocar e-mail, ó, ele chama o meu e-mail. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que as minhas variáveis elas ficam privadas. E no Python, o jeito de deixá-las privadas, né? Ainda tem como acessar, mas é colocando 2 tracinhos assim, certo? Então, se eu mudei aqui para 2 tracinhos, eu tenho que colocar aqui 2 tracinhos também. 2 tracinhos. Esses 2 tracinhos significa que ela está privada, pessoal. Então, se eu vim aqui e colocar e-mail, não é que eu não tenho acesso a ele, eu tenho e-mail, tá? Diretamente, mas quando eu rodo, ele vai me dar um erro, aí vai falar usuário object has no attribute email, ele tá falando que não tem o atributo e-mail. Você que dizer get mail, então já é um jeito de travar. Tem, não, tem como burlar? Tem. Não, mas a gente faz isso por uma questão de segurança, para que ninguém possa vir aqui e ficar inserindo valores nesses diretamente aqui. Imagina se a gente tem lá self ponto sem público, sem ninguém mexer. Não, quer dizer, todo mundo podendo mexer. Saldo conta bancária. Meu, qualquer pessoa pode vir lá e colocar uns... Era tudo isso aqui. E a gente não pode deixar isso acontecer. Por isso que a gente deixa os atributos e métodos privados. Tá? Então, bora lá. Outra coisa que eu vou fazer vai ser os getters. Então, def. E vai ser o set. Desculpa. Set. E-mail. E eu vou passar aqui o e-mail. E o salve. Tá? E aí, simplesmente eu vou pegar self.e-mail, vai receber o meu e-mail. Vamos testar isso aqui? Usuário.set-e-mail, vou passar aqui o e-mail, chamar de julia@gmail.com. Print usuário.get-e-mail. Ele modificou o e-mail do meu usuário, então está funcionando exatamente isso que eu quero. Set telefone, então set telefone self.telefone, espaço aqui, self.telefone recebe telefone. Beleza, eu não vou modificar o nome, né? Não vou modificar. Pronto. Então, basicamente, a gente tem a nossa classe usuário, pessoal. Então, tá aqui. Então, a gente consegue criar o modelo de usuário a partir dessa classe. Então, ele vai ter nome, e-mail, telefone, e eu consigo pegar o nome, pegar o e-mail, pegar o telefone e setar, trocar tanto o e-mail, tanto o telefone do meu usuário, tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui vai ser def
Vou fazer um toString, isso aqui é do Java, tá, gente? toString, dois pontos, return, vou fazer um fstring aqui, onde eu vou fazer self ponto, vou pegar get nome, traço, self.get telefone, traço, self.get e-mail. Essas aqui são funções, eu esqueci aqui. Então o que vai acontecer é que ele vai simplesmente retornar uma string. Então, se eu criar aqui uma instância de usuário recebe um user, passando aqui o nome, vou botar Gabriel, Gabriel@gmail.com, vírgula e um telefone. Tá? E eu chamar, vou fazer um print do meu usuário.get.string. Aqui vai acontecer. Vou vir aqui, Gabriel, número de telefone, e-mail. Então ele traz exatamente as informações do meu usuário, né? Então, com isso eu consigo criar o nosso usuário. Agora eu voltei aqui para minha main, tá? E aqui no meu check value ele retorna um int. Se eu vir aqui no print esse valor, então crio, limpar a tela. E como eu falei, como eu estou no VS Code, ele não funciona pelo Ctrl Alt N. Eu estou usando. Digite o número da opção, eu quero o número 1. Então, aqui, número 1 que ele pintou. Certo? Agora o que a gente vai fazer? Agora que a gente está capturando essas informações, a gente tem que criar funções, a função de criar usuário. Então, eu vou criar aqui criar usuário. Vai ser uma função. E aí eu vou perguntar assim, print aqui. Primeiro assim, depois fazer outro print. Uma variável nome chamada input. Digite o nome do usuário. E a pessoa vai digitar o nome. Depois eu vou querer o telefone. Esse é o input. Digite o telefone do usuário. E o e-mail, certo? Input. Digite o e-mail do usuário. Beleza, então eu tenho essas três variáveis aqui, 3 atributos, e eu vou passar para dentro do meu usuário. Então eu tenho aqui um user, vou receber um user. Ali a gente tem que importar o nosso user pra gente. Ele não tem import automático. Então, import usuário. Tá. Então eu vou falar aqui usuário.user usuário, vou importar meu user. Aí eu posso apagar esse cara aqui. Então meu user vai receber aqui o nome, o telefone, aqui, vírgula, e e-mail.
E eu vou dar um print no meu user. E aí aqui, só tirar esse print daqui. Eu vou criar o usuário. Pronto. Vamos testar aqui. Quero criar um usuário, digite o nome do usuário. Gabriel@gmail.com. Nossa, eu botei o e-mail no telefone, muito bom. E ele criou um objeto aqui, né? Um endereço de memória. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer user.toString. Então vou rodar de novo a informação. Eu quero digite o nome. Gabriel. Telefone. Gabriel@gmail.com. Beleza, então ele criou aqui, ó, Gabriel e o telefone do Gabriel. Então tá funcionando a nossa criação de usuário, pessoal, né? E depois disso, eu tenho que salvar o meu usuário, certo? Então o que eu vou fazer? Esse criar usuário vai ficar responsável só por criar o usuário mesmo. Então eu vou retornar ele. Retornar user. Tá? E o salvar o usuário, deixa eu tirar esse def main daqui que tá aqui embaixo. O nosso salvar o usuário vai ficar por conta de uma outra classe, como diz, uma outra função. Vamos def salvar save user. Eu tô falando tudo em inglês e eu tô escrevendo em português. Então aqui é create user. E aqui é save user. Então, em save user, basicamente, toda vez que eu chamo a minha save user, que eu vou chamar, eu quero salvar esse usuário numa lista. Só que, se essa lista não for global, eu vou perder o meu usuário toda vez que eu salvar, e eu não quero isso, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma list aqui em cima, list user, e essa list user eu vou chamar aqui dentro da minha save ponto append, que eu vou passar o user aqui dentro, user, beleza? Então eu consigo salvar o meu usuário já aqui. E simplesmente meu create user aqui vai ser chamado, ele vai criar o usuário e eu vou chamar minha save user. Então vou chamar minha save user aqui. Pronto. Então dessa forma eu consigo salvar o meu usuário várias e várias vezes. Tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma variável aqui chamada value e eu vou perguntar para ele se value for igual a 1, vou tirar aqui a redundância. Se for igual a 1, significa que eu estou salvando o usuário. Criar o usuário, eu estou criando e vou salvar ele. Então, beleza, eu chamo a minha save user. Se value for igual a, eu vou aqui deletar o usuário 2, eu vou fazer a delete user. Bem aqui, então, vou fazer aqui a delete user. Delete user
onde eu tenho que passar o quê? Eu preciso de algum parâmetro que me diga que o usuário é aquele, tá? Então, porque não adianta eu, como eu vou te dizer, eu preciso ter uma identificação daquele usuário, certo? Toda vez que eu vou salvar o usuário, eu tenho que ter uma identificação dele. Pode ser o ID da minha lista, pode ser tem que ser alguma coisa, certo? Então vou fazer o seguinte, pensei aqui num jeito, eu vou fazer aqui. Self.id vai ser de 0. Tá? Def.getID return self.id. Então o meu usuário vai ter um ID. E aqui eu coloco def setID, que é getID, setID, passar o self e o meu ID. Então set self.setID vai receber o meu ID. Você vê que o ID ele não vai atualizar o ID, gente. O que eu vou fazer? Eu vou só passar um ID aqui. Passar o ID no consultor. E aí, como que vai funcionar isso? No meu create user, toda vez que eu for criar, ele é obrigado a passar um ID. Tá? Então, eu quero que ele me retorne o len da minha lista, tá? Deixa eu colocar aqui só para paralisar ele. Eu quero que ele retorne o len da minha lista mais um. Por quê? Vou vir aqui em usuário de novo, vou criar aqui aqui não, aqui fora. Vou criar aqui o teste.py e aqui eu vou colocar uma lista. A lista vai receber uma lista de 1, 12, vários números. Certo? E eu quero o print de len de lista. Quando eu faço isso, ele me retorna 6, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Se eu tirar todos os números, tem 0, certo? Beleza? Então tem 0 números. Se eu colocar um número aqui, tem um número, tá? Só que em relação a tabelas, um número seria 0, tá? Em relação ao acesso, o número seria 0. Então, basicamente, o que eu vou querer? Eu quero o len, que para me buscar é o len menos 1, o meu ID é o len mais 1. Não sei se ficou claro. Len mais 1 é igual a 1. Então, se o len não tem nada, é 0. Se eu colocar um valor, é 1, que vai ser o meu novo atributo. Certo? Para me buscar ele, eu pego o meu ID menos 1 e eu tenho acesso a ele no Unix. Então, o len aqui é 1. Se eu fazer print de lista de 1 do meu len de lista menos 1, eu tenho 1, que é o valor que está lá. Beleza? Então, basicamente, eu consigo pegar esse ID agora, que eu estou buscando, e a partir desse ID que eu estou buscando, eu consigo deletar esse cara da minha lista. Então, bora fazer isso. Tá. Então,
eu vou pegar aqui e vou fazer um check database, tá? E ele vai me retornar exatamente o meu próximo name. Então vai pegar a minha lista. Eu tenho que passar para ele uma lista de list values. E essa lista, pessoal, ela vai retornar meu name de lista, uma list values mais um, certo? E aí esse check database aqui eu vou simplesmente pegar e falar o seguinte: id vai ser igual ao valor que retornar no meu check database. Se o valor lá tiver 0, aqui vai ser 1. Se lá tiver um item, vai ser 2. Se lá tiver 2 itens, aqui vai ser 3, porque eu estou incrementando mais um. E aí eu passo meu ID aqui. Dessa forma, eu tenho um usuário com um ID salvo em banco de dados. Então, para me deletar, pessoal, fica até um pouco mais simples. Eu vou pegar o ID, tá? Eu vou pegar e fazer o seguinte: for user in list user, deixa eu ver se é isso mesmo, list user, eu vou fazer user.getID. Agora eu tenho que dar no usuário se é isso, getID. Se user.getID for igual ao meu ID, tá? Eu posso retornar return o meu user. Beleza? Então dessa forma eu tenho como pegar o usuário que deletei, tá? Só que tem porém. Se land list user for diferente, se não tiver vazio, esqueci, que aqui não falei isso. For diferente de 0, eu vou colocar tudo isso aqui pra cá e se for colocar maior que 0, for maior que 0, significa que tem informações lá dentro. Se não, algo preenche nenhum usuário cadastrado. Beleza? Então, vou rodar aqui pra gente ver. Terminal. Python, main, ele vai pedir colocar 2. Let you. Ah, tá. Verdade. Cadê? Let user. Tá faltando um ID. Print. Digite o ID do. Gente, no momento eu não vou pedir para digitar o ID, tá? Porque ele vai mostrar todos os usuários e a pessoa vai escolher o ID. Mas eu vou passar só um ID 1 aqui, porque ele está pedindo 2, nenhum usuário cadastrado. Então a gente já está conseguindo criar o usuário, certo? E já está conseguindo verificar se o usuário existe. Falta o que? A gente deletar o usuário na minha lista. Ok? Então, pessoal, voltando. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas modificações no nosso código com relação à busca de usuário, porque
ele está retornando um user que ele achou. Mas assim, esse cara aqui está responsável por deletar o usuário e não por buscar. Então a gente vai criar aqui uma função chamada search_user, passando ID, e eu vou pegar esse código e mover para cá. Deixa eu só ambientar aqui, esse for para cá, esse para cá, esse retorno para cá. Então basicamente quando ele acha o ID que eu estou passando, né, na lista user, ele retorna o usuário. Então eu faço aqui search user, passando aqui meu ID. Tá. Isso aqui vai me retornar um user. Beleza? E eu quero testar esse user, eu quero ver se ele está retornando mesmo, para ver se está dando certo. Só que se eu, olha só o que vai acontecer, se eu for da aplicação, tá aqui, estou rodando ela, e eu criar um usuário, pedir o nome, Gabriel, o telefone, o e-mail, entenderam? Tipo, ele deu erro. A segunda coisa que pode acontecer é, deixa eu até vir aqui, eu estou retornando o usuário, deixa eu escrever aqui, salvar o usuário. Shape save user. Estou criando usuário, telefone, e-mail. Deixa eu trocar esse aqui de user. Pronto. Aí save user. Eu vou pegar esse user e vai passar um append. Deixa eu ver porque ele deu erro aqui. List values. User, user. Deixa eu ver se tem esse atributo aqui. Check database recebe list values. List values mais um. Tá. Ah, tá. Caramba, faz sentido. Para mim criar um usuário, eu tenho que passar um banco de dados para ele ser salvo, né? Então é o list user daqui. E no create lá embaixo, quando ele vai salvar, eu vou passar aqui no list user. Agora sim. Eu vou criar o usuário, e-mail e o telefone. Beleza, ele criou o usuário, acabou o programa e tá aí o problema. Então, se eu criar ou tentar deletar, vou tentar deletar, não vai colocar nem usuário encontrado. Não tem como eu fazer esse teste, por quê? Porque uma vez que eu crio o usuário, eu não estou usando uma base de dados tipo externa, ou um H2, ou um Postgres conectado aqui. Eu estou usando uma lista. Toda vez que o programa terminar, ou se a lista estivesse dentro dessas funções aqui, não fosse global. Desculpa, pessoal. Não fosse global, automaticamente ela perderia esses dados. Tá? A lista ela é zerada, ou seja, toda vez que o código ele termina, ou que uma função executada ela termina de ser executada, no momento que ela termina de ser executada, as variáveis que estão nela elas morrem. O sistema vai lá na memória e fala, ó, acabou, morreu, terminou aqui, pronto, acabou. Então, eu não quero que isso aconteça no nosso caso. Eu quero que o programa fique rodando, até eu falar, ó, não quero mais que rode. Então, o que eu vou fazer? Vou criar aqui um while enquanto value for, deixa eu check o menu.
folha, deixa eu ver aqui. Check menu value, ele vai verificar, e se não, ele é valor inválido, senão ele retorna um int no meu check value. Só que eu vou colocar uma outra opção aqui, que é o quê? Print 5 saiu. Então, se o meu valor de retorno do valor for igual ou diferente, not 5, for diferente de 5, o que vai acontecer? Eu quero que ele fique rodando esse cara aqui. Então, valor igual a 1, valor igual a 2. Só que eu não quero que ele entre em loop infinito, porque isso aí pode dar overflow e estourar o pilha. E aí o meu computador desliga. Pode desligar, né? Então eu falei check menu value para receber esse cara. Então eu estou chamando de novo a minha lista. E, bom, vamos testar. Vamos sair esse aqui. Então, eu vou criar um usuário. Gabriel@gmail.com e o telefone. Beleza, ele voltou para minha lista. Tá? Eu quero deletar o usuário. Ele deu um erro aqui. Tá? Não é que ele deu um erro, tá? Eu chamei de deletar o usuário e ele simplesmente está passando o ID que eu estou chamando aqui. Certo? Então, para me deletar o usuário, eu vou criar aqui uma variável chamada ID e vou perguntar para ele, esse é um int de input, primeiramente. Digite o ID do usuário. Beleza, no caso aqui vai ser 1, porque eu só tenho um ID, certo? E ele vai chamar a minha delete user, que vai passar esse ID, e vai pintar o usuário.toString. Tá. Eu esqueci disso. Eu vou parar aqui a aplicação. Valor inválido. Sim. Tem isso aí também. Deixa eu parar com Ctrl C. Cadê? Valor inválido. Tá aqui. Enquanto o check option. Então o check option vai verificar se é menor que 4. Eu vou colocar menor que 5 para não ter erro. Eu coloquei uma nova opção. Eu estou fazendo essa verificação. Vamos voltar. Eu vou criar o usuário. Gabriel@gmail.com. Beleza. Agora eu vou deletar o usuário. Ele vai pedir o ID 1. E ele mostrou aqui que o ID 1 é o Gabriel. Então eu estou conseguindo pegar esse ID. Mas não é dessa forma que eu quero que ele fique, tá? Eu quero que ele fique de outra maneira. Lembrando, gente, tá meio bagunçado, eu sei, mas calma, a gente vai analisar o código mais pra frente. O que eu quero que ele faça? Eu quero que aqui, no delete user, aqui, no delete user, eu quero que ele verifique se esse usuário que retornou, ele está na minha lista. Tá? Tudo bem, eu sei que é o Gabriel, porque eu acabei de cadastrar ele. Mas eu quero que ele verifique se está na minha lista. Então eu vou fazer aqui um print. Isso aqui. Fazer um print. User list response. E eu vou verificar se o meu usuário está na minha lista. Então eu vou colocar aqui. User in list user e o meu index, tá? User in list user index, o meu user.
verificar se é index, né? List user ponto index, tá? Beleza. Então, dessa forma aqui eu vou verificar se o meu usuário ele tá na minha lista. Vou colocar esse print aqui. Beleza. Bora testar. Deixa eu parar a aplicação na tela. Eu quero criar um usuário. E o telefone do meu usuário. Beleza, eu criei o meu usuário. Agora ele está pedindo outra opção. Eu quero deletar o usuário com ID 1. O usuário é Gabriel. O usuário na lista, true. Então ele está na minha lista. E o index dele é 0. Então, com isso, o que eu consigo fazer? Com esse retorno de usuário, eu consigo já deletar o meu usuário. Tá? Então, eu posso simplesmente vir aqui e fazer colocar isso no user list. E vou fazer um list user.remove quem é o meu user. Já que ele existe na minha lista e ele acha o meu index, a partir do usuário que foi retornado, eu retornei um objeto usuário que ele tem um endereço de memória da minha lista. A partir disso eu consigo ir na minha lista e remover ele. E aí eu coloco um print usuário removido. Removido com beleza. Agora a gente pode testar o nosso projetinho aqui para a aplicação. Então digite o número aqui. Eu quero um usuário. Digite o e-mail. O telefone. Beleza. E aí tá falando, olha, deleta o usuário. Digite o ID do usuário. Vou colocar ó, Gabriel, o usuário removido com sucesso. Ou seja, para ele ter chegado aqui, ele teve que passar pelo user remove. Senão ia dar um erro na minha tela. Vamos ver se foi removido mesmo. Eu vou deletar o usuário e eu vou colocar o ID 1. Nenhum usuário cadastrado. Ou seja, a lista está vazia, ele removeu o meu usuário. Então a gente já conseguiu salvar o usuário e remover. Tá? Uma coisa que eu vou fazer aqui, eu vou copiar esse print dessas barrinhas. Eu vou colar aqui, colar aqui. Eu vou colocar aqui e aqui. Só para dar meu destaque. Pronto, ele vai parar a aplicação. 5 sair funcionando. Então vamos lá. Eu quero deletar o usuário de 1. Nenhum usuário cadastrado aqui. Então a gente já está conseguindo salvar o usuário, deletar o usuário e se eu apertar 5 ele vai sair. Ok? Só que está faltando uma coisa. Quando eu vou deletar o usuário, eu tenho que escolher o usuário que eu quero deletar. Não pode ser qualquer usuário assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma função list users. Então essa função vai listar os usuários. Listando usuários. O que ela vai fazer? Ela vai perguntar primeiro se list user
seja porque esse no list user. Vou fazer assim com list user, né? Mas depois eu vou jogar por variável, por atributo dentro da minha função. Se list user for maior que 0, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for user e list user, passando aqui um fstring, um print e um fstring, passando aqui o meu user, ponto. Aí eu vou aqui no meu usuário, get id, traço, user.get nome, e-mail, telefone. Get nome, e-mail, telefone. Tá. Get nome, traço, user.get e-mail, traço, user.get telefone. Beleza. Então, se o meu se a minha lista não estiver vazia, ele vai mostrar todos os usuários com ID, nome, e-mail e telefone. Certo? Eu vou copiar esse print aqui, vou jogar aqui, e depois que ele iterar tudo, eu vou fazer esse carinha aqui. Não, na verdade eu vou fazer esse carinha dentro do meu if, senão eu não tenho por que fazer isso. Pronto, basicamente é isso. E aí quando eu for chamar o meu delete aqui, ele está pedindo o meu ID, certo? Não faz sentido eu passar esse ID para cá, então eu vou jogar esse ID dentro do meu delete user. Dentro do meu delete user vai ter uma variável chamada ID, ela não vai receber variável nenhuma, eu posso remover daqui, tá? Vou pegar esse list e jogar em cima do delete, beleza? E aí esse list user ele vai ser chamado bem aqui, antes de... Na verdade, eu vou remover esse len aqui, porque se eu for jogar ele dentro de list user, basicamente se eu for jogar ele dentro de delete user, o delete user já faz essa verificação para mim, então não preciso usar ela aqui dentro. Então é só pegar esse list user e jogar aqui. Beleza. Aí dessa forma eu vou criar o usuário, e-mail, e o telefone. Pronto. Então o usuário foi criado. Agora, se eu colocar deletar o ID, não faz sentido não. Não, porque eu preciso saber o ID do meu usuário. Então, deixa eu voltar aquela verificação lá do meu if. Pronto. Eu voltei o if para cá por list user e tirei ele daqui. Por quê? Porque o meu ID ele não pode ser... eu não tenho como saber qual é o ID do usuário às cegas, né? Eu não estou vendo o usuário. Então, o meu list user vai antes dessa chamada de ID, não dentro do meu if. Beleza? Então agora sim vai funcionar. Não.
o telefone. Beleza, ele criou o usuário, agora eu vou deletar o meu usuário. Aí você fala assim, pô, mas ele está mostrando aqui uma get nome, ente usuário, bounds, e-mail, ente usuário, O que está acontecendo? Ele está acessando, vamos lá, ele está acessando variáveis de ambiente dentro de variáveis de ambiente. Então, o user da minha lista está sendo passado aqui, ele já é ele está dentro de um endereço de memória que está dentro de outro endereço de memória, certo? Então, para a gente arrumar isso, na verdade está dando erro aqui, né? Nesse cara aqui. Para a gente arrumar isso aqui, usando de e-mail, o método user.getNome de user object. Vou passar o user.toString. Beleza. Então estou usando o método próprio. Talvez eu possa ter errado no nome. Eu estou usando o método do próprio usuário para listar o user to string. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui no meu user, eu quero que ele fique naquele padrão nome, telefone, e-mail. Eu vou colocar aqui também meu self.get. E aí dessa forma eu tenho acesso ao meu ID. Bom, é isso. Basicamente, vou parar aqui a aplicação, vou rodar gmail.com. Beleza. Agora se eu clicar deletar, tá aí, Gabriel. Digite o ID do usuário. Se eu botar ID 3, ele vai dar um erro, né? Porque eu não estou fazendo a verificação do meu ID, mas ele já está funcionando. Então, na próxima aula a gente vai fazer a verificação do ID que entrou. Mas vamos adicionar mais dois usuários aqui. Gabriel.gmail.com. Agora eu vou criar um outro usuário. Maria@hotmail.com. Vou colocar mais um usuário. Lucas@outlook.com. Beleza, e agora eu vou deletar o usuário. Aí ele me faz uma lista de 3 usuários, tá? Então, Gabriel, Maria e Lucas. Se eu colocar que eu quero deletar o Lucas, o usuário escolhido foi o Lucas, o usuário na lista, verdadeiro, o usuário removido com sucesso. Se eu deletar de novo, vai ter só 2 usuários dentro da lista, Maria e Gabriel. Se eu deletar Maria, tá falando lá, Maria, usuário na lista, removido com sucesso. Gabriel, usuário removido. Se eu deletar de novo, vou colocar um aqui, meu usuário cadastrado. Beleza, então tá funcionando, a gente tá conseguindo, vou digitar aqui 5, aí tá conseguindo deletar o usuário, a gente tá conseguindo
inserir o usuário na nossa lista. Então, na próxima aula, a gente vai fazer a verificação de ID do delete. A gente vai listar usuários e vai atualizar o usuário. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Valeu, falou e até a próxima aula.